Nesse vídeo você vai aprender sobre a interpretação bíblica. Nesse ano de 2025, nós estamos fazendo um desafio de nós estar estudando a Bíblia, não só lendo a palavra toda, mas estudando a Bíblia. Se você quer acompanhar o estudo, se você ler a Bíblia e não entende, fique aqui conosco, que nós vamos estar explicando a palavra de Deus. E no livro que nós estamos em Gênesis, capítulo de número 30 a 36. Oi, gente, me chamo Jéssica e estou aqui para te ajudar, para você entender a palavra de Deus. Fique aqui comigo e vamos para a palavra de Gênesis. E se você não acompanhou no começo de Gênesis, está aí dentro do canal, acompanha cada entendimento do capítulo para até chegar aqui no capítulo de 33 a 36. Então bora para o conteúdo. Gênesis, esse livro é o livro do princípio da criação. E do princípio das descendências de Abraão, aquilo que Deus vem prometendo para a vida de Abraão. Aqui nós vamos falar sobre o encontro de Esaú e de Jacó no capítulo de número 33. Sabendo que Jacó e Esaú são filhos de Isaac, o filho da promessa lá atrás. Quando aqui no capítulo 33, Jacó tem um encontro com o teu irmão Esaú, sabendo que lá atrás Jacó tinha roubado a primogenitura. E a primogenitura naquele tempo significava honra. E aqui Deus iria trazer um encontro de Jacó a Esaú para que Jacó continuasse ao teu caminho. No versículo de número 1, quando Jacó ele levanta os teus olhos e vê Esaú, ali ele ergueu os olhos para um encontro de Esaú. Ele estava tomando a frente do povo, porque o novo Israel, que é Jacó, que Deus mudou o nome lá no Val de Jaboque, já era um líder. Não era um líder covarde, mas um líder que estava se colocando na frente do teu povo. Antes, Jacó era um líder, era um homem covarde. Agora, quando ele está no Val de Jaboque, Deus muda para Israel. É um grande líder do teu povo, para ele enfrentar o problema. Ele se pôs na frente do teu povo para ir diante de Esaú e se consertar com ele. Quando no versículo 3, quando ele vai adiante de Esaú e se prostra. Quando ele se prostra, aqui está querendo dizer que o seu comportamento de antes, que era manipulador, enganador, agora ele se encurva em relação da bênção que tomara de Esaú. Antes, Jacó não se prostrava perante o seu irmão, agora ele se prostra perante o seu irmão, em curva, desfazendo o seu comportamento de antes. Que comportamento? Antes ele era manipulador, agora ele é servo. E naquele tempo, os teus servos se prostravam perante os seus senhores. Aqui o comportamento de Jacó, se prostrar perante Esaú, ele estava se humilhando como servo. Quando Jacó, ele chega perto do teu irmão, abraça, beija, porque naquele tempo a tradição era isso. Quando ele chega em Esaú, Esaú pergunta: qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? E Jacó responde: para lograr mercê na presença do meu Senhor. Antes, Jacó, ele é um homem que precipitado. Aqui
Jacó já não é um homem o que ele era antes. Já é um homem que se converteu no falar. Agora é um homem sábio. Antes de Jacó entrar dentro da ferida, ele primeiro apresenta os seus familiares encurva perante Esaú, e depois Jacó dá o presente para Esaú. Só que se fosse antes Jacó, antes de ele passar no val de Jaboque para ter mudança, ele antes não tinha sabedoria. Antes ele era um homem não forjado. Agora Jacó foi forjado. Agora Jacó não era um homem mais precipitado. Agora o Jacó é um homem sábio que soube chegar em Esaú. Se Jacó não soubesse chegar em Esaú, teria trazido, em vez de paz, teria trazido guerra, teria matança, mas não. Jacó primeiro se humilhou perante o teu irmão, primeiro entregou os bens para eles guardar, e depois ele foi falar qual era realmente o propósito. Então aqui Jacó já era mudado, já não era um homem precipitado, mas um homem sábio. Antes, Jacó era um Jacó covarde, correu do problema. Agora Jacó é um líder, estava enfrentando os seus problemas. Esaú insiste em não ficar com bens, mas Jacó, sendo um Jacó persistente, insistiu que Esaú ficasse com os presentes, e Esaú aceitou os presentes e fizeram a paz, uma nova aliança. Antes, quando Esaú e Jacó se abraça e chora, aquele choro estava representando anos que antes era, mas agora era um choro de perdão, um abraço de perdão. Quando Esaú aceita, eles fazem realmente a paz. Ele edifica um altar em Sucote, que no hebraico significa refúgio. Então, quando Jacó vai na presença do teu irmão Esaú, faz a paz, ele faz um altar em Sucote, que significa refúgio. Ele foi refugiar na presença de Deus. Agradecer. Quando Jacó sai de Sucote, que significa em hebraico refúgio, ele volta em Padã Arã. Na verdade, ele tinha que voltar lá em Betel, lá atrás, porque para ele cumprir um voto, ele fez um voto com Deus. Se Deus abençoasse, se Deus estivesse com ele iria cumprir o voto. Só que ele não foi para cumprir o voto que ele fez lá atrás, no capítulo anterior. Se você não sabe, aqui embaixo tem os outros capítulos que eu expliquei. Em Betel, ele não volta lá para cumprir o voto. Ele vai já em Siquém. E no capítulo de número 34, você vai ver as consequências por não cumprir o voto. Ele desce para Siquém e arma uma tenda dentro daquele lugar. Quando Diná, filha de Lia, que deu a luz de Jacó, nós continuar, o estudo, eu quero te pedir, deixa o teu like, inscreve no canal, tá? Rumo às 1000 inscritos, e que Deus abençoe cada ação. Se você gostou, deixa aí o teu like, amém? Então, bora, continuação do estudo. Então, no capítulo 34, aqui vai falar sobre a filha de Jacó, Diná,
filha de Lia, Diná saiu perto do teu povo e foi sozinha. Naquele tempo, meninas novas não podiam sair sozinha. Era imprudente. Só que Diná saiu para observar o lugar. Naquele tempo, essas meninas novas não podia sair sozinha. Para ela ir, ela tinha que ser acompanhada. Só que ela foi, colocou o carro entre os bois e foi. A imprudência dela, por causa da imprudência de Diná, ocorre um erro aqui. Porque, na verdade, Diná, para ela ir para ver a cidade de Siquém, ela tinha que estar acompanhada. Aqui vai falar sobre a precipitação. Muita gente se precipita e às vezes recebe a consequência. É como que você vai ver em Diná. Diná, ela sai sem ser acompanhada, não podia naquele tempo, menina nova, sair sem ser acompanhada. Ela foi. Amor, o rei de Siquém, viu Diná, violenta Diná, filha de Jacó. Quando eles violentam Diná, vão até Jacó para pedir a tua filha em casamento, porque amou Diná. Só que já tinha ocorrido a violência. Sabendo disso, o povo, os seus irmãos ficaram revoltados por causa das ações do rei em Siquém. Por que aconteceu isso? Porque Diná precipitou. Diná andou sozinha. Na verdade, era para ela ter ido acompanhada. Quando precipita, traz a consequência, não só na vida dela, mas dentro da família. É o que você vai ver aqui no capítulo de número 34. Quando Amor quer fazer uma paz, o rei quer fazer a tua filha para casar com ele, os seus irmãos já orientam para que não iria dar a tua irmã em casamento se eles não tiver circuncidado. A circuncisão é a aliança de Deus. Então, para eles aceitarem que Amor fizesse parte do teu povo, eles teve que circuncidar. E eles aceitam o acordo da circuncisão para fazer parte da aliança. Se você ver mais adiante no versículo 11, aqui vai causar a consequência. Por quê? Porque os irmãos de Diná ficam revoltados. Revoltados por conta de que eles violaram a tua irmã. Eles entram, matam muitos dentro daquele lugar em Siquém. Muitos homens. Quando acontece uma tragédia, Jacó ouve o que aconteceu, o que os irmãos de Diná fez. Levanta, dizendo que eles deixaram que ficasse com mal fama no meio dos moradores, por causa de que Simeão, Levi, entrou dentro daquele lugar para a justiça do que fizeram com a tua irmã. Quando acontece isso, muitas mortes, mas por conta disso, relembrando, por causa de Diná precipitou, por causa de precipitação, acontece o maior reboliço dentro da casa. E Jacó teve que achar algum lugar para sair de lá. E aí entra, tanto que não foi só por causa da consequência de Diná precipitar, andar sozinha, mas também porque Jacó não tinha cumprido o voto que ele fez lá em Betel. Não voltou lá para cumprir. E também a consequência
que aconteceu dentro da casa, por não cumprir o voto e por conta da tua filha precipitar, traz consequência dentro da casa. Você vê que as coisas é muito séria. Aí entra o capítulo de número 35 de Gênesis. Que no capítulo de número 34, essa chacina que aconteceu dentro de Siquém, que Simeão, Levi entrou lá para matar, é uma tipologia. O que é uma tipologia? Tipologia é uma prefiguração. Prefigura algo que vai acontecer lá na frente. Ou seja, essa tipologia que aconteceu aqui quando Simeão, Levi, é uma prefiguração à conquista de Israel terá sobre Canaã e sua ação de desapossar os cananitas da tua terra. Aqui é tipo uma tipologia, uma representação de que o que iria acontecer lá na frente para o povo de Israel conquistar a terra. Porque Deus iria tirar todo o povo que estava em Canaã, os cananitas, para que Israel tomasse a posse da terra. Antes de eles tomassem posse, Deus iria permitir que o povo fosse destruído. Então, isso aqui é uma representação, essa traição de Simeão e Levi, no capítulo número 34, versículo de número 35. É uma prefiguração do que iria acontecer mais à frente para eles conquistar a terra prometida. No capítulo de número 35, o Senhor vem e orienta Jacó para ele voltar em Betel e fazer um altar. Deus vem e relembra pela misericórdia, a graça, que dá para ver a misericórdia e a graça de Deus desde aquele tempo. O Senhor vem, relembra e diz: volta em Betel, Jacó, sai daí e vai para lá e faz um altar lá, que eu quero fazer uma nova aliança contigo. Deus mandou que Jacó voltasse para Betel, porque ele tinha um voto a cumprir, que ele não tinha cumprido. E Deus, ele vem e orienta. Tá vendo a misericórdia de Deus? Por causa de que? De Abraão. Deus não teve misericórdia sobre Jacó. E o Senhor vem e orienta e diz: volta lá e cumpre o voto que você fez. Aí Jacó obedece, volta, e Deus faz uma nova aliança. E o Senhor vem, e aí Jacó pede para que o teu povo tirasse todos os deuses dentro da casa, porque Deus queria fazer uma nova aliança, um novo começo. Deus queria purificar novamente o povo, aquilo que foi contaminado em Siquém. Então Jacó pede para que todo o povo tirasse os deuses, porque Deus queria purificar. Deus queria dar um novo tempo para a vida de Jacó, uma nova aliança. Então ele faz isso, obedece, Jacó tira os deuses. Deus, ele vem e traz uma nova aliança que Deus estava fazendo, aliança abraâmica, né? Para que Deus fosse com ele, abençoasse ele. Ou seja, Deus estava falando para ele: olha, eu vou esquecer tudo aquilo que você fez em Siquém. Você não cumpriu, mas te dei mais uma oportunidade. Fala para o povo tirar os deuses. Fala para o povo, porque eu quero uma nova aliança com eles. Eu quero purificar meu povo. Eu quero cumprir a minha promessa que eu fiz em Abraão. E Deus renova uma nova aliança. E dentro dessa nova aliança, Deus, ele relembra do que o Senhor falou lá no Val de Jaboque. Não será chamado mais de Jacó, mas de Israel. Aqui Deus, ele purifica. Aqui Deus, quando acontece isso, eles tiram os deuses. Deus estava dando um novo tempo, uma nova aliança. E o Senhor vem e relembra: tu não chamarás mais de Jacó, mas sim de Israel. Ou seja, o mesmo Deus que Val de Jaboque, Deus, ele não esquece de nenhuma aliança, de nenhuma promessa. Deus, ele vem para Jacó e relembra: tu não é mais Jacó,
Tu agora é Israel. Novo tempo está chegando. Vou purificar. Agora chamará só de Israel. Lá dentro daquele lugar, ele muda o nome. Já não chamarás mais de Betel, mas Eu Betel, porque Deus se revelou quando fugia da presença do seu irmão. Segundo Hamilton, escritor, ele diz que Eu Betel mudou o nome por conta de quê? Que antes a memória de Jacó, ele teve duas experiências em Betel. No capítulo 28 e 35, o farão recordar por muito tempo de que se apresentasse ao Deus que lhe encontrou ali. Então, eles estavam ele mudou Eu Betel, porque ali Deus teve dois encontros com ele. Que significa que ali Deus apresentou, revelou para ele. Deus aparece a Jacó e renova a aliança abraâmica. Quando Betel, aí já Raquel começa a ter filho, chamado, no começo, chamava Benoni, fica filho da minha dor, da minha dificuldade. Porque já Raquel morre no parto, porque Deus cumpriu aquilo que Raquel pediu lá atrás. Raquel falou, quando Deus deu José para Raquel, Deus cumpriu a aliança, cumpriu a promessa do que Raquel pediu. Que ela queria outro filho, para que Deus desse outro filho. E Deus deu. Ao sair, porque quando Raquel estava tendo essa criança, ela estava sentindo muita dor. E a sua ama, ou seja, a parteira, deu o nome de Benoni. Só que Jacó diz, não vai ser Benoni, mas sim Benjamim, que em hebraico significa filho da mão direita. Ou seja, o que significa isso aqui? Porque alguém pode entrar e dizer, é filho de dor. Não tem mais jeito nesta criança. Mas o Senhor vem através de Jacó, não se chamará de Benoni, mas sim de Benjamim, filho da mão direita, filho abençoado. O versículo número 23 vai dizer sobre a descendência de Jacó. No capítulo de número 36 já entra a genealogia do descendente de Israel e a descendente de Seir. E aqui começa a genealogia de nomes, né? E é isso, tá? Se você não entendeu alguma parte, escreve aqui, sabendo que tudo isso aqui é resumido, tá? Me diz aqui a sua pergunta, me diz o que você achou do vídeo, do que precisa. Deixa aí o teu comentário e até a próxima. E que Deus abençoe a tua vida.